Muito bem, meus irmãos, obreiros, a paz do Senhor. Graças a Deus, eu quero agradecer ao bom Deus pela oportunidade de poder congregar com os irmãos esses 2 dias, para juntos louvarmos a Deus e também compartilharmos da sua palavra. Quero manifestar a minha gratidão ao Senhor por poder estar aqui essa tarde, esses dias. Quero cumprimentar com muita alegria o pastor Josias, presidente deste campo, e na pessoa dele cumprimentar a todos os pastores, obreiros e suas respectivas esposas. Eu quero ser grato a Deus pela vida do evangelista Rômulo e sua esposa, que estão nos hospedando muito bem. Agradecer a Deus pela vida deles, pela vida do evangelista Júnior, da missionária Rosinha, e agradecer a Deus pela vida da minha esposa, do irmão Eric e irmã Vitória, que nos acompanham. Meus irmãos, sem delongas, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quero com muita alegria cumprimentar também o pastor Alessandro, que também é um dos nossos ministrantes dessa escola bíblica de obreiros e esposas. Deus abençoe nosso pastor e o use grandemente também nesta tarde. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Queridos, a minha primeira palestra, primeira preleção, ela será fundamentada basicamente no capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. A comissão organizadora do evento nos solicitou que nós preparássemos dois subtemas, trabalhássemos em cima de 2 subtemas, e nós falaremos, portanto, nas 2 oportunidades que teremos hoje e amanhã, sobre o perfil do obreiro fiel. Falaremos hoje sobre o perfil do obreiro fiel e amanhã falaremos, segundo a permissão de Deus, sobre o obreiro e a fidelidade na exposição da Bíblia, na pregação da palavra. E hoje nós queremos começar segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, e nós vamos ler alguns versículos neste capítulo 2, e eu vou indicando aos irmãos quais serão. 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Leia comigo o verso de número 15 também. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Versículo 21. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Versículo 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor.
Ore comigo, aí mesmo sentado em sua cadeira. Senhor Deus, nós pedimos a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, na compreensão, Senhor, da Tua Palavra. Que o Senhor nos abençoe nesta tarde poderosamente, falando ao nosso coração, nos dirigindo, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo. Que cada obreiro, que cada missionária, cada irmã nesta tarde também seja profundamente edificada e fortalecida pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a minha primeira ministração será sobre o perfil do obreiro fiel. O perfil do obreiro fiel. E eu tomo como base o capítulo de número 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Eu creio ser do conhecimento de todos os irmãos que o apóstolo Paulo, ele escreveu 13 epístolas, 13 cartas. E entre essas cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nós temos algumas epístolas, algumas cartas que são chamadas de cartas pastorais. Cartas pastorais. E estas cartas recebem essa nomenclatura ou esse título exatamente porque são cartas que Paulo escreveu com o intuito de trazer instrução para os obreiros. Para os obreiros. Paulo escreveu a primeira e a segunda carta a Timóteo, a carta a Tito e a carta a Filemon. Os irmãos ali atrás estão me entendendo? Ok. Então Paulo escreveu essas epístolas com o propósito de trazer instrução ao obreiro cristão. Paulo escreve 2 cartas a Timóteo e escreve também uma epístola, uma carta a Tito. E em todas essas cartas, ou nestas epístolas, o propósito de Paulo é tratar principalmente, não somente, mas principalmente, do obreiro cristão, do seu trabalho, do seu caráter, das suas demandas diante da obra de Deus. Então Paulo trata de diversos assuntos sobre o obreiro, sobre o trabalhador, sobre o pastor, sobre aquele que milita na obra de Deus. E dentre estas instruções que Paulo dá, eu escolho o capítulo 2, ou escolhi o capítulo 2, porque é no capítulo 2 que Paulo, na segunda carta a Timóteo, que Paulo ele traça um perfil daquilo que nós denominamos de obreiro fiel. Obreiro fiel. Haja visto que a temática geral da escola bíblica de obreiros e esposas é sobre o companheirismo no ministério e a fidelidade do obreiro. Portanto, eu quero, juntamente com os irmãos, destas primeiras oportunidades que teremos hoje, olhando para o capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, olhando para algumas expressões que Paulo usa, traçarmos aqui o que é o perfil de um obreiro fiel. Porque antes de falarmos da fidelidade do obreiro no exercício do ministério, no exercício da pregação, no exercício do serviço cristão como um todo, é preciso que nós entendamos o que significa de fato ser um obreiro fiel a Deus, falar do obreiro em si. Por isso eu peço que, além da sua apostila, você permaneça com a sua Bíblia aberta na segunda carta de Paulo a Timóteo, porque aí nós temos o nosso esboço aí expositivo do nosso assunto. Eu começo com a introdução essa tarde, lembrando aos irmãos que, infelizmente, nós vivemos uma época daquilo que eu chamo de pragmatismo ministerial. O que é pragmatismo ministerial? O pragmatismo
é um conceito que, para deixar de forma bem simples para os irmãos, o pragmatismo ele define como certo aquilo que dá certo. Seria esse um conceito bem raso, né? Mas bem prático do que seria ser pragmático. Ou seja, o pragmatismo ele mede a validade das coisas pela sua praticidade. Então, se algo é prático, se algo traz algum tipo de resultado, logo aquilo é válido. Basicamente é isso que o pragmatismo diz. Se algo é válido, se traz resultado, então vamos fazer. Então vamos fazer. Se está trazendo resultado, então significa que é certo. E embora essa filosofia ela seja muito válida, por exemplo, dentro do âmbito comercial, econômico, né? Embora ela seja muito válida em outros campos, em outras áreas da vida, mas dentro do ministério cristão, ela é um problema. Ela é um problema. Por isso que eu digo que nós vivemos, infelizmente, uma época de pragmatismo ministerial. Ou seja, que infelizmente, nós temos visto isso se tornar um problema dentro do exercício do ministério, porque no afã, às vezes, de alcançar algum tipo de resultado, no desejo de ter algum tipo de crescimento, nós acabamos por não considerar aquilo que de fato a Escritura diz de como deve ser, de como deve se portar um obreiro cristão. Ou seja, ao invés de nos voltarmos para a Escritura, para dela extrairmos o que ela diz e como deve ser um obreiro cristão, nós nos voltamos para saber o que é que está funcionando no momento. O que é que está dando certo aí? Mais uma pesquisa aí por fora. O que é que está dando certo? Qual é o perfil de liderança, por exemplo, que atrai pessoas, que conquista pessoas? É alguém mais carismático? Será se alguém um pouco mais fechado, mais calado, vai atrair mais pessoas? Então, ao invés de nos voltarmos, e é claro, eu estou falando isso de modo geral, ao invés de nos voltarmos para a Escritura e dela extrairmos o que ela determina sobre como deve ser um obreiro cristão, infelizmente, a filosofia de ministério que tem regido muitos arraiais evangélicos não é a filosofia bíblica e cristã, mas a filosofia pragmática. É aquilo que dá certo. Se dá certo, se está funcionando, se está trazendo resultado, então não importa o caráter, não importa o que a pessoa pregue, não importa o que ele é como cristão, como cidadão, como esposo, como esposa, não importa. Se ele está dando certo, então o que ele faz não importa muito. É claro, meus irmãos, isso é um problema e que nós precisamos nos prevenir, olhando exatamente para a Bíblia Sagrada e, repito, dela extraindo o perfil que ela determina para um obreiro cristão. Então, olhando para isso, no capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, versículo 1, nós temos a primeira figura usada por Paulo para traçar o perfil que é um obreiro fiel. Leia comigo o capítulo 2 e o versículo 1. Paulo diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. A primeira figura que Paulo utiliza e que eu quero destacar essa tarde, e que determina, descreve, o primeiro traço
do perfil de um obreiro cristão é o obreiro como discípulo. O obreiro como discípulo. Quando Paulo usa a expressão, tu, pois, meu filho, os irmãos sabem, é claro, que Paulo não está tratando de uma filiação biológica, é claro. Quando Paulo usa a expressão, se referindo a Timóteo, chamando de meu filho, Paulo estava dizendo que Timóteo, ao mesmo tempo que ele era um discípulo de Jesus, Timóteo também era um discípulo de Paulo. Ao mesmo tempo que Timóteo era chamado para imitar o caráter de Cristo, Timóteo também era chamado para imitar a conduta de Paulo. Da mesma forma que Timóteo era chamado para ser fiel ao Senhor Jesus, no exercício do ministério, tendo todas aquelas características que são estabelecidas por Paulo no capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, ao mesmo tempo que Timóteo era chamado para ter todas estas características diante de Deus, Paulo olha para Timóteo e chama-o de meu filho, meu filho. Ou seja, o obreiro fiel, ele, antes de ser um obreiro, ele é um discípulo. Antes de ser um trabalhador na obra, e é interessante que, se você olhar para o verso 24, olhe para o verso 24, é a última figura que Paulo usa aí. Ele diz assim: e ao servo do Senhor. Por último, Paulo vai chamar Timóteo de quê? De servo. Mas primeiro Timóteo é chamado de quê? De filho. De filho, né? Porque antes de servirmos, meus irmãos, nós precisamos compreender primeiro que precisamos ser discípulos, primeiro, é claro, de Jesus. Nós somos chamados para sermos aprendizes de Jesus. E entenda, o discipulado cristão, o ato de ser um discípulo de Jesus, ele nunca termina. Ele é um treinamento para a vida inteira. Ser um discípulo, estar na escola de discipulado do Mestre Jesus, não é algo que nós nos formamos aqui. O meu pastor, o pastor Raimundo Francisco, que eu até esqueci, pastor Josias, ele mandou um abraço para o senhor. Ele sempre gosta de dizer assim: meus irmãos, ser crente não é algo que nós nos formamos aqui na terra. Na sua expressão muito simples, diz: a formatura nós só receberemos no céu. É só no céu mesmo que nós receberemos o diploma de formatura de homem perfeito, à medida da estatura completa de Jesus Cristo. Até lá, todos nós somos chamados para sermos discípulos de Jesus, a abraçarmos o discipulado e sermos imitadores de Jesus, seguirmos os passos de Jesus, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, queridos irmãos, antes de refletirmos sobre a nossa fidelidade no serviço, antes de refletirmos sobre a nossa fidelidade na obra, é preciso fazermos uma autoavaliação. Será se estamos sendo de fato discípulos de Jesus? Porque isso é o que é importante. Porque a gente sabe, no céu, para o céu, não irão obreiros, pastores, missionárias. Para o céu irão discípulos, filhos de Deus, filhos de Deus. Nós estamos sendo de fato discípulos de Jesus? E eu convido você esta tarde para uma reflexão
para que nós mesmos tiremos essa conclusão dessa pergunta: se nós estamos sendo discípulos de Jesus. Em Lucas capítulo 14, a Bíblia diz que uma grande multidão, ela acompanhava Jesus, uma grande multidão. Jesus sempre teve o seu ministério cercado ali por grandes multidões. Mas, como em qualquer lugar, nem todos aqueles que estavam na multidão eram discípulos. Nem todos aqueles que estavam na multidão que acompanhava a Jesus eram discípulos de Jesus. Tinha gente que estava ali movido por interesse, Jesus disse assim: olha, para alguns deles, vocês estão me buscando não é porque eu operei milagres, vocês estão me buscando porque eu dei pão e vocês comeram. Vocês estão interessados no que eu posso dar a vocês. Então tinham pessoas de todos os tipos. Aí Jesus olha para a multidão e diz assim: quem quer vir após mim? Quem quer ser um discípulo meu? Precisa primeiro aborrecer pai, mãe, filhos e filhas. Quem quer vir após mim precisa renunciar a si mesmo. Quem quer vir após mim precisa, portanto, negar a si mesmo. Jesus olha para aqueles que estavam na multidão e ele diz: se vocês querem ser meus discípulos, aprendam primeiro que para ser meu discípulo é necessário que vocês me amem sobre todas as coisas. Me amem mais do que amam pai, mãe, filhos, filhas, esposo ou qualquer outra pessoa. É preciso, portanto, que haja um despojar das nossas próprias posses, no sentido da nossa própria vida, e sigamos a Jesus com fidelidade, amando a Ele sobre todas as coisas. Então é preciso, antes de refletirmos sobre a verdade de que precisamos servir a Deus com fidelidade em sua obra, perguntarmos se estamos sendo discípulos de Jesus, se somos discípulos de Jesus. Mas é claro, essa figura ela aponta também para o fato de que Timóteo deveria, ou era também, melhor dizendo, um discípulo de Paulo. Era um discípulo de Paulo. Por isso Paulo diz assim: tu, pois, meu filho. Tu, pois, meu filho. Por quê? Porque Paulo era o referencial para Timóteo. Timóteo não era apenas um discípulo de Jesus. Timóteo também era um aprendiz, um discípulo, o imitador do apóstolo Paulo. Porque, irmãos, queridos obreiros, tão importante quanto sabermos que o nosso mestre na obra, o nosso Senhor na obra é Jesus, tão importante quanto lembrarmos que o Senhor Jesus é o Senhor da obra, tão importante quanto lembrarmos que quem dá crescimento, sucesso, prosperidade ao trabalho é Jesus, tão importante quanto isso é sabermos também de quem somos filhos. A quem nós estamos imitando? A quem nós estamos imitando? A quem nós nos dirigimos como pai ministerial? De quem nós somos discípulos? De quem nós somos discípulos? Por isso Paulo diz assim: Timóteo, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Timóteo era um discípulo de Jesus, mas Timóteo também era um discípulo de Paulo. Quando eu digo aos irmãos que é necessário que o obreiro fiel
ele entenda que ele é um discípulo. Eu estou me referindo tanto ao fato de que ele precisa ser um discípulo fiel de Jesus, mas ele precisa também ter em sua vida ministerial um referencial. E outra coisa, precisa ser um referencial fiel também. É preciso que o obreiro tenha também uma referência ministerial, alguém em que ele se espelhe, alguém para ele imitar, alguém para ele seguir as pisadas. Eu lembro que eu fui substituir o pastor Raimundo numa posse de um obreiro, de um pastor ali próximo ao Lago da Pedra, e na hora o obreiro disse assim, a pessoa que apresentou, disse assim: olha, nós estamos trazendo aqui o pastor e nós esperamos que ele venha pisar sobre o rastro que o outro pastor deixou. Aí o pastor, muito sábio, pegou o microfone, agradeceu, aí disse: olha, meus irmãos, eu quero dizer, eu não vim pisar em rastro de ninguém, eu vim seguir as pisadas, mas eu não vim pisar sobre o rastro de ninguém. Eu vou seguir a pisada. Onde ele pisou, eu piso do lado, né? Mas em cima não, entendeu? Então, porque eu sou chamado, portanto, para ser um imitador, para ser alguém que venha reproduzir aquilo que no ministério é bom, é louvável. Quem é? Eu pergunto, de quem você é discípulo? Quem é o seu referencial no ministério? Quem você está imitando? Entenda, imitar é diferente de fazer uma cópia, né? Imitar não é ser uma cópia do outro. Imitar é trazer para si, para a sua vida, aquilo que é de bom ministerialmente falando. O caráter, a conduta, a filosofia de trabalho, até o jeito de pregar, no que diz respeito à fidelidade na exposição da Bíblia. É neste sentido que eu estou falando. Então todo obreiro cristão fiel, assim como Timóteo, ele é um discípulo de Jesus, ele é um imitador de Jesus, mas ele também tem diante de si um Paulo, para lhe conduzir, para lhe ensinar. E eu quero dizer aos senhores e senhoras, com muito respeito e temor eu digo isso: não passe à frente do seu Paulo. Deixe que ele lhe mostre o caminho, lhe conduza, pegue na mão, olha por aqui, né? Às vezes vai ser necessário corrigir, às vezes vai ser necessário dizer que determinadas ações não foram certas. Aceite a correção, aceite a disciplina, aprenda, porque nós, principalmente nós, obreiros novos, eu sou um obreiro novo, eu fui apresentado ao ministério no ano de 2013, então nós precisamos aprender muita coisa. Não desprezemos, portanto, os Paulos, aqueles que chegaram antes de nós, aqueles que trabalharam antes de nós, aqueles que abriram o caminho para nós. Eu lembro, queridos irmãos, que eu estava em um determinado lugar e eu visitando um obreiro já bem idoso, né? E perguntei a ele: meu irmão, como é que está e tal? E ele disse assim: pastor, eu tenho agradecido a Deus pela forma como vocês têm me tratado. Um obreiro já bem idoso, que trabalhou bastante, fez muito na obra de Deus. E ele disse assim: porque há lugares que às vezes o obreiro, ele é como aquele trator de esteira, né? Ele usou essa expressão e eu disse: meu irmão, eu não entendi o que você quer dizer com trator de esteira, me explique aí, eu não entendi a figura. Ele disse assim: é porque o trator de esteira, ele abre caminho, mas ele não pode passar por onde ele abriu mais o caminho, ele não pode passar por lá, né? O caminho depois é asfaltado, é melhorado e tal, mas ele não pode passar mais por lá. Mas, e ele disse, muitos às vezes têm tratado esses obreiros mais antigos, mais vividos na obra de Deus nesse sentido, dessa forma. E ele agradecendo a Deus pela forma
como ele estava sendo tratado nesse sentido, porque nós não podemos de forma alguma desprezar aqueles que o Senhor colocou para nos ensinar muito mais do que pelas suas palavras, mas também nos ensinar por intermédio do seu caráter, do seu modo de viver, da sua conduta. Aquele obreiro que o Senhor colocou diante de nós, que às vezes até mesmo naquilo que eu chamo de silêncio didático, nós aprendemos. Eu comentei uma vez, pastor Alessandro, com alguém, eu disse: olha, o meu pastor, ele tem algo que eu chamo de silêncio didático. Silêncio didático, né? Porque há momentos em que a gente aprende quando ele fala, quando ele diz e tal, mas há momentos que a gente aprende quando ele se cala, e eu chamo aquilo de silêncio didático, né? Silêncio, ele fica calado, não precisa dizer nada e a gente já entendeu tudo. Se está gostando, se não está, se está aprovando ou se não, etc. Então nós precisamos ser discípulos de Jesus, mas também sermos discípulos de alguém. A segunda figura que Paulo usa está ainda aí no verso 2. Paulo diz assim, verso 2: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis ou idôneos, para também ensinarem os outros. A expressão de Paulo aí, transmite a homens fiéis, essa frase de Paulo aponta para o fato de que Timóteo deveria ser um servidor, um mordomo. Paulo diz assim: o que você aprendeu de mim, também transmite a outros. Lembra que eu disse que Timóteo era discípulo de Jesus, um discípulo de Paulo, mas Timóteo também é um discípulo que é chamado para gerar outros discípulos. Paulo diz assim: o que aprendeu de mim, transmite a homens fiéis, que também sejam idôneos, para que também possam ensinar aos outros. Veja, Timóteo é servo, aliás é discípulo de Paulo, é chamado para formar outros discípulos, que estes por sua vez formarão outros discípulos. E é assim que a igreja cresce, não é? É assim que a igreja cresce, é assim que a igreja se expande, é com discípulos formando outros discípulos. E Paulo diz assim: meu filho Timóteo, o que você aprendeu de mim, também transmite a homens fiéis. E a ideia aqui, portanto, de transmitir a outros, traz o sentido, portanto, de que Timóteo era um mordomo. Alguém chamado também não apenas para servir a Jesus, mas para servir a igreja, servir a outros também. O obreiro precisa entender que ele não é dono da obra, não é senhor da obra, ele é servo na obra e servo da igreja. O obreiro fiel, ele compreende que no exercício do ministério cristão, ele é um mordomo, chamado para administrar primeiramente um bem que não é seu, é de outro. A obra não é do obreiro, o trabalho não é do obreiro, a obra não é do obreiro, a obra é do Senhor da obra, Ele é o dono dela. Agora Ele confia a obra a homens fiéis, para que estes homens fiéis administrem segundo a graça de Deus, segundo a direção do Espírito Santo, fundamentados na palavra de Deus. O obreiro, portanto, além de ser um discípulo de Cristo e um discípulo de outro, no sentido de que ele é chamado para imitar a outro, para servir a outro,
para ser um imitador de outro no ministério nesse sentido, para ter alguém para lhe conduzir como referencial. O obreiro fiel compreende também que ele é mordomo. Ele é chamado para administrar aquilo que não é seu, uma obra que é de Deus. Lembra quando Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Corinto, ele disse assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O obreiro cristão é chamado para administrar um bem que não lhe pertence. Ele é apenas um servo na obra e um servo da igreja. Ele é chamado para servir ao povo de Deus. Ele é chamado para servir a Deus diante do povo de Deus e para servir ao povo de Deus também. O obreiro que não serve para servir, não serve para a obra. O obreiro que não entende que ele é chamado na obra de Deus para ser mordomo, para ser um servidor da igreja, alguém que sirva a igreja, alguém que não compreende isso, não serve para a obra, não serve para a obra. Até porque se o obreiro é um discípulo de Jesus, qual exemplo que o mestre dos mestres nos deu? O serviço. Na noite em que ele estava reunido com os seus discípulos, ele tomou uma bacia, tomou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. Lavou de um após o outro. E há um detalhe que sempre me chama a atenção quando eu leio João capítulo 13, é que Jesus lavou os pés de todos os discípulos. E aí ele sentou com eles, e só ele permaneceu com os pés sujos. Só ele permaneceu com os pés sujos. Porque Jesus estava dando o exemplo aos discípulos do que é de fato ser um servo. Ser um servo. Por isso ele conclui dizendo: assim como eu fiz, façam vocês também. É servir, meu irmão. Qual é a essência do serviço? É servir sem querer ser visto. É servir sem querer ser visto. É servir sem querer ser servido. É servir sem nenhum tipo de interesse envolvido, a não ser glorificar a Deus. Aquele que serve na obra, aquele que é um obreiro que serve na obra de Deus, que compreende que ele é um mordomo, ele não pode servir com nenhum tipo de interesse, ou reconhecimento, ou qualquer outro tipo de interesse envolvido. O fim para o seu serviço deve ser tão somente glorificar a Deus, fazer a vontade de Deus, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é bom e tem nos salvo e nos dado o seu Espírito Santo e a graça de trabalharmos na sua obra. É necessário que o obreiro sirva na obra de Deus, sem a síndrome de querer aparecer, de querer ser visto. Ele precisa entender que é apenas um mordomo que cuida e administra bens que não lhe pertencem, mas pertencem ao Senhor. O mordomo cristão, o mordomo na obra de Deus, ou o obreiro como mordomo, ele serve a Deus, ele serve a igreja,
Mas o seu único propósito em tudo isso é tão somente que Deus seja glorificado. Não que o seu nome apareça, não, mas que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja glorificado. Porque se fomos chamados para servir a Deus e glorificar a Deus, esse deve ser o nosso maior propósito, é que em tudo que façamos na obra de Deus, apenas o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado, seja magnificado, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós somos mordomos, chamados para administrar algo que o Senhor nos confiou. E só isso já é um privilégio tão grande. Deus nos coloca na sua obra, Deus nos confia um ministério, Deus nos confia um trabalho, Deus nos capacita por meio do seu Espírito Santo. Deus nos dá poder para trabalhar, unção para fazer. Ele garante os resultados, porque se os resultados dependessem de nós, toda obra fracassava. Mas o resultado não depende da gente, o resultado depende de Deus, não depende do obreiro. O obreiro trabalha, ele se esforça, ele planta, ele rega, mas o resultado, quem garante é Deus. O carimbo da autenticidade e do resultado do trabalho, quem coloca não é o obreiro, mas o Senhor da obra. Deus nos dá tudo, nos dá unção, nos dá autoridade, nos dá poder, nos capacita, abre o entendimento para que trabalhemos para Ele com sabedoria. Agora há uma coisa que Deus não nos dá: a glória pelos resultados, o louvor pelos resultados. Deus não nos dá, porque isso pertence apenas a Ele, apenas a Ele, tão somente a Ele. E nós somos mordomos. A glória está em servirmos a mesa. A glória está em servirmos a mesa. A glória está em servirmos a igreja, em servirmos o povo de Deus, em servirmos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo. E quais são os olhos que devem de fato estar sobre o obreiro, sobre o mordomo? Os olhos do Senhor, os olhos do Senhor. Por isso eu concordo, meus irmãos, com aqueles que dizem que no dia em que o Senhor reunir a sua igreja para galardoar aqueles que trabalharam, aquele dia será de fato um dia de grandes surpresas, porque o Senhor está olhando o nosso trabalho. Aos que recebem algum reconhecimento, aos que não recebem, nunca receberão, porque nem todos Deus chamou para estar em evidência, nem todos Deus chamou para presidir uma igreja, nem todos Deus chamou para ser pastores, nem todos Deus chamou para ser missionários. Agora todos são chamados para servir, todos são chamados para trabalhar, todos são chamados para sermos mordomos na casa de Deus. E embora nem todos recebam, porque não foram chamados para isso, para receber o reconhecimento, para receber algum tipo de evidência, embora nem todos sejam chamados para isso, mas naquele grande dia, diante do tribunal de Cristo, nós ouviremos a voz do Senhor: vinde, 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 vinde,
benditos de meu Pai, recebam o galardão que eu tenho preparado para todos vocês. O alvo do mordomo no serviço da obra é glorificar a Deus. Olhe comigo ainda um último detalhe, para que eu encerre essa primeira parte. No verso 2: e o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Ou seja, o nosso propósito não deve ser apenas servirmos a Cristo, servirmos a igreja, mas prepararmos também outros para que continuem servindo. Prepararmos outros mordomos para que continuem servindo. Mordomos que às vezes irão até mesmo mais longe do que nós iremos. Mais longe do que iremos. Às vezes pessoas que nós formaremos ali no discipulado, mas que irão muito mais longe do que nós, que alcançarão lugares no ministério muito mais altos do que nós, e tudo isso para a glória de Deus, tudo isso para o louvor de Deus. O mordomo, o obreiro como mordomo, ele é chamado não apenas para servir ao Senhor fielmente, servir a igreja fielmente, mas também para formar outros que sejam capazes também de dar continuidade, formar alguém que venha dar prosseguimento à obra, para que quando a gente pare, outros continuem, porque a obra continua. A obra continua, nós passaremos, mas a obra continuará, o Senhor continuará dando prosseguimento. Agora, há algo que Deus nos confiou, para que nós preparemos as futuras gerações, e as gerações presentes, para servirem ao Senhor fielmente, e para que também formem outros discípulos. Mas Paulo, ele acrescenta um detalhe: confia-o a homens fiéis. Fiéis, aqueles a quem nós devemos instruir, ensinar, para que estes também possam ensinar aos outros, precisam também ser homens fiéis. Homens fiéis. Entenda, queridos irmãos, obreiros, senhoras e senhores, nós somos chamados para uma excelente obra. Somos chamados para servir ao Senhor, servir ao povo de Deus, servir na obra de Deus e servir ao povo de Deus na sua obra. Tudo para a glória de Deus, tudo para o louvor do seu nome. E em tudo isso, nós precisamos ser fiéis. Você diz amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Pontualmente 50 minutos, meu pastor. Muito obrigado. Muito bem.